Eu cumprimento a todas as Ruths que estarão ouvindo o áudio aqui, na paz do Senhor Jesus. Eu peço que vocês não fiquem reparando, né, o barulho de fundo aqui do áudio, por conta dos cachorros. Mas glória a Deus por isso, né? Eu creio que o Senhor vai ministrar em nossos corações. Quero falar de uma palavra de frutificação. Amém? Frutificação. E eu creio que sempre temos que aprender, né? Tendemos a aprender com a história de José. José, ele foi chamado como governador do Egito e ele só ficou atrás de Faraó. Em toda a história de José, desde os sonhos até ele adquirir, tomar posse, né, de governador do Egito, né, em toda a terra, ele sempre esteve em posição, né, em todo o tempo de governo, a partir dos sonhos dele, porque um dos primeiros sonhos de José é que ele vê, né, o sol, a lua, as estrelas, né, ele tem um sonho profético em que a família dele, né, se prostraria ao governo dele, mas esse governo, ele começou no espiritual. Esse governo começou do coração de Deus. E que eu quero que vocês entendam hoje, que Deus nos chamou para reinar. Amém? Deus nos chamou para reinar, ter autoridade e tomar posse daquilo que é de direito nosso. Porque, de fato, a primeira coisa que Deus fala com José é que ele já iria governar. Ele era um adolescente, né? Acho que tinha 17 anos. Deus falou com José, só que ele não entendia aquele sonho naquele momento. Mas Deus já tinha dado a ele essa posição. E aplicando para a vida sentimental, Deus já tem essa promessa intacta. Ela existe desde a fundação do mundo. A diferença entre nós e outras pessoas, outros cristãos, é que temos o que? Nos esforçado para tomar posse desse reino, do reino de Deus. Amém? E poucos se esforçam, porque as pessoas pensam que o sacrifício de Cristo apenas na cruz foi suficiente. Só que Deus não nos chamou só para criar apenas um sacrifício, mas tomar posse com propósitos, com jejuns, com orações, com renúncias. Nem todos querem renunciar, nem todos vão ouvir a nossa mensagem. A maioria que está nadando no dilúvio despreza a mensagem, só que eles não vão viver o melhor da terra, porque só pode viver o melhor da terra quando você, né, se posiciona, quando você alarga a sua tenda, como está lá em Isaías 54. E Deus nos chamou para estender o posto da nossa habitação. Quando fala de estender o posto da nossa habitação, é que teríamos que guerrear no mundo espiritual. Amém? Guerrear no mundo espiritual e não aceitar que o maligno roube a nossa colheita todo ano. Porque existe sempre um preço a pagar. E vemos o exemplo de José. Ele pagou esse preço. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi parar na casa do rei, né, do sacerdote do rei, né, vou olhar aqui, de Potifar. A mulher que estava lá, né, queria adulterar, dando em cima de José. José rejeitou os banquetes, rejeitou a sensualidade, a tentação. Amém? Foi acusado, né, de assédio e foi parar na prisão injustamente.
E ele diz no final aqui, como eu li o verso, vamos ler 2 versos, sempre vamos indo e voltando, 2 versos, por isso tem que atentar bastante esse áudio. Verso 50. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, né? No caso, a esposa de José, que aceitou a fé dele, sacerdote de On, e chamou José o primeiro primogênito, o nome do primogênito, desculpem, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque lhe disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, 2 coisas podemos aplicar. Verso 51. Deus fez José esquecer. Esquecer como assim? Tudo que ele passou, né? Ele passou muitas aflições. Ele foi duramente provado para estar na posição que Deus já tinha falado com ele no início, que era o sonho, né? Que ele viu o sol, as estrelas, né? A lua. Ele viu também, ali no caso, a lua é a mãe e o sol, o pai, no caso, né? Governa ali, estrelas, né? Descendência. Então, José teve aquele sonho. Deus, ele sempre tem as promessas intactas no mundo espiritual. Só que para que você receba essa promessa, é necessário passar pelo processo. Então, muitas pensam em desistir do campo, muitas saíram, né? Eu penso, às vezes, assim, vem algumas setas em desistir. Só que eu sei que eu vou ter que passar tudo de novo. Amém? E todas nós que fugimos do propósito, né? Quando Deus escolhe, é difícil, você, né? É complicado, né? Falando assim, humanamente. Mas ali, José, ele teve que passar por aquele processo doloroso. Amém? Ele teve que passar, porque Deus já tinha aquele governo para ele. Só que em todo o tempo que José passou a aflição, Deus estava com ele. Então eu te digo, Deus está contigo. Deus continua contigo e Ele te fará esquecer de todo o trabalho e de toda a casa, né? Pode ser de seus pais que você esteja hoje, pode ser na empresa que você trabalha, né? Pode ser uma alma que Deus colocou para você orar e você tem sentido dores, você tem chorado. Deus te fará esquecer. Amém? Porque Deus também faz nos amar uma alma. Ele permite sofrermos dores para depois Ele curar. Porque Ele faz a ferida, Jó capítulo 5, verso 17 e 18. Só que Ele é o mesmo que o quê? Cura essa ferida. E Ele fez na vida, permitiu, né? Também vamos dizer assim, né? Parafraseando aqui, Ele fez na vida de José. José, ele sofreu na casa do seu pai, porque ele foi invejado. Amém? Porque ele é um filho, ele e Benjamim, 2, são filhos de Raquel. E Raquel foi esperada por Jacó, diferente de Lia, mas não quero me ater a Lia, eu quero me ater hoje a Raquel. Jacó esperou 14 anos. Amém? Porque quando Jacó teve o encontro com Raquel no poço, eu creio que foi encontro de alma, ele a beijou quando a viu. Porque ele já estava ali, né, procurando uma mulher para casar. Então foi um encontro que houve. Então já fazia parte, né, da promessa de Deus, a descendência que viria por meio de Jacó, porque José é filho de Jacó. E a promessa, quando chega aos filhos de José, que aqui ele está falando dos filhos, é a frutificação.
Aleluias. E nesse tempo Deus vai te fazer frutificar. Amém? E Deus só pode entregar a promessa quando você frutifica. Lembre-se de José. Vamos ler aqui o primeiro sonho de José, que está lá no capítulo 37. Amém? Olha o que fala a palavra. Eis que, verso 9, e contou o sonho a seus irmãos, que tinha inveja dele, né? Acrescentando aqui, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Aqui fala de três, não sei se é constelações que fala, tem muito tempo que eu não estudo assim ciências, mas aqui fala de governo, e eu vejo aqui o número 3, que é testificação, que é da parte de Deus. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-se perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram, e seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Então, Deus está falando aqui, desde o princípio, que ele tem essa promessa. E algumas aqui têm a promessa desde o princípio, desde a sua infância, desde a fundação do mundo. E Deus já te chamou para reinar. Que seus filhos serão ensinados do Senhor, porque fazemos parte de um reino sacerdotal de príncipes e faremos sobre toda a terra. Amém? Isaías 54, mais uma vez, repetindo. E ali, Deus já tinha dito a conclusão. Aleluias! A conclusão do que seria o futuro de José. E onde eu quero chegar com isso? Que quando José, ele tinha cumprido a missão dele. Aleluias! E ali estava para chegar a época de fome, porque já tinha passado 7 anos de fartura. Então ali Deus já tinha cumprido, quando ele fala a conclusão, aqui é conclusão. Aleluias, estou arrepiando. Aleluias. E Deus fala, né? E José fala que nasceram 2 filhos. Então José, ele já começou a frutificar. Deus vai entregar essa promessa quando você frutificar. Quando você chegar nesse estágio, né? E dizer também, eu cumpri esta missão. Quando o sonho, a visão, eu digo assim, o projeto, que quando você entender o projeto que Deus tem para ti, ele te entrega essa descendência santa. Então, pode ser que algumas aqui estão pensando apenas em ter um esposo, apenas ter alguém para ir na igreja. Deus não é contra. Deus, ele quer que você tenha essa vida, essa alma, né? Primeiramente a salvação. Ele quer que tenha esse Boaz, aquele que virá veloz, rápido e resolverá esse negócio do cartório, rápido. Ele quer que você tenha. Só que mais do que isso, você precisa colocar no teu coração o projeto de salvação. Você precisa entender que não é apenas crer, mas permanecer. Porque começar e entrar no campo é fácil. Agora, permanecer até o fim que é difícil. Porque só aquele que permanecer até o fim e frutificar é o que vai tomar posse desse reino. Aleluias, e vai reinar. Porque Deus tem um projeto de governo para cada uma de nós que fomos escolhidas aqui. Amém? Então Deus fez o que? José esquecer. E o segundo fruto, aleluias,
ele cresceu na terra da aflição. Então, será que você tem só apenas sentido dores ou você tem tirado conclusões de que o que tem produzido este sofrimento? Porque Deus nos escondeu. Ele tirou todos os namorados, amantes, né? Que no hebraico está lá em Oséias 2. Então, você tem se entristecido ou você tem pensado como José? Você tem crescido como uma lua cheia. Cantares capítulo 6, verso 10. Então, essa aflição, o que você tem tirado dela? Amém? Porque tem pessoas que aqui, eu digo afora também, que às vezes, né, observa a espera acha algo ruim. E é isso que o inimigo quer colocar na mente de algumas aqui, está repreendido e cancelado em nome de Jesus. Ele quer colocar na mente dos cristãos também que é ruim o casamento, que é ruim esperar, que é ruim permanecer. Só que é o contrário, é bom, é perfeito, é agradável. Glorifica a Deus, é justo, é louvável. Então Deus não quer que a gente fique estagnado no meio do processo, mas que a gente avance no processo. Porque quando você entender que você deve permanecer e que você entendeu aonde que Deus tem te levado, como José. Amém? Porque José, ele cumpriu a missão dele quando ele frutificou. Isso aqui é uma conclusão. Porque nasceu a José 2 filhos. Então, desde a terra, aleluias, de onde ele estava, do pai, até o Egito, muita coisa ele passou. Amém? Então, nesse tempo que José teve a interpretação, ele foi levado a Faraó. A terra produziu 7 anos de fartura, aleluias, de mãos cheias. Lá em Cantares capítulo 6, verso 10, Cristo já vê essa noiva como uma lua cheia, lua crescente, lua que frutifica, quando Cristo nos buscar, nos arrebatar nos ares. Ele vai arrebatar uma noiva que guarda a palavra, os mandamentos, que tem acesa a sua lamparina, que não apaga de noite. Esse é o tempo que Deus vai dar colheita para quem frutifica, porque está escrito, aquele que dá fruto. Acho que é Mateus 15, ou João 15, é Mateus 15, se eu não me engano. A videira verdadeira. Aquele que dá fruto de Deus, o quê? Jesus, ele poda para que dê mais fruto. Mas aquele que não dá fruto, até o que não tem, já será tirado. E é isso que Deus espera de nós. Em Zacarias, também, Zacarias capítulo 8. Acho que é Zacarias capítulo 8. O 8º mês. Estou abrindo a Bíblia lá. 8º mês. Glória a Deus. Aleluias. O 8º mês fala do capítulo 1, desculpe, de Zacarias. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias, né? Que ele o quê? Teve desgosto dos pais, né? Que pecaram o quê? No Egito. O Senhor, ele tem medido o nosso coração. E nesse tempo eu creio que José, se ele esqueceu, é porque Deus o curou, Deus o libertou. Ele deu estratégias para José. Ali José aprendeu a ser resistente. Ali José na prisão, ele aprendeu a esperar. Porque era propósito de Deus
que um dos chefes, né, que foi promovido por Faraó, que ele interpretou a visão, fosse esquecido. É projeto de Deus. Ele estava no projeto de Deus. É propósito de Deus sermos esquecidos por um tempo. Só que lá na frente, José foi reconhecido entre as nações. Porque se ele não fosse duramente provado, ele não poderia receber o que Deus tinha reservado. Deus não vai entregar algo enquanto ele não concluir a obra dele em nossas vidas. Seja nesse propósito específico aqui, seja em qualquer área, né, também. Igual a pessoa que faz uma faculdade, que vai exercer um cargo, ela não pode receber, eu tive experiência com isso no sonho, ela não pode receber aquela responsabilidade se ela não passar pelo processo dos anos da faculdade, de aprendizagem, de estágio. Aqui é um estágio. E tudo que Deus vai fazer, ele vai, o quê? Ele vai nos provar. Aleluias. Ele vai nos provar. Não tem como. Existe hierarquias e leis no mundo espiritual. E no mundo físico existe hierarquias e leis. E aqueles que não estão capacitados, muitas vezes não suportam um casamento, não suporta uma responsabilidade que Deus vai entregar, porque precisa ser forjado. E Deus está nos forjando, Deus está nos capacitando para a honra e para a glória do nome dele. Porque é fácil começar, difícil é permanecer. E isso que muitas pessoas não entendem. Igual aceitar Jesus, né? Assim, o senhorio de Cristo, pedir o senhorio, vamos dizer assim, de Cristo em nossas vidas. No início, não é difícil. Difícil é obedecer os mandamentos. Que as pessoas acham que é só a graça. Ah, não, eu vou apenas crer no sacrifício, ele já morreu por mim. Só que Deus nos chamou para ser aperfeiçoados na graça. Ele não anulou os mandamentos. Nesse tempo, o Senhor tem trabalhado conosco sobre as estações do ano. Deus tem trabalhado. Ele tem nos ensinado das leis. Ele tem nos ensinado que ele fala por meio das estações. Isso não é numerologia, isso não é astrologia, mas é observar os mandamentos. A cada estação era apresentado sacrifícios a Deus. E o jejum o jejum só com água vai tirar muitas castas. Jejum, ele não tem alimento. O jejum verdadeiro. E no jejum também não pode haver contendas, não é um assunto para especificar aqui, mas eu sinto de falar isso. Não é para haver contendas, não é para haver discussão, nem confusão. É você e Deus, sem redes sociais de preferência, né? Diferente de propósito. O propósito, ele pode ter algo que você não gosta, mas o jejum é abster de comida, total. Apenas líquido. Glória a Deus, que é a água. Sem doce. Glória a Deus. Então eu quero que vocês entendam, para finalizar, esta palavra eu creio que vai frutificar para a honra e glória do nome do Senhor. Então ali Deus, ele concluiu o governo que ele tinha para José, né? A obra ali até ele chegar no palácio e ficar na posição que Deus falou com ele desde o início. Por isso que não podemos esquecer do que Deus falou conosco desde o princípio. Porque virão as muitas águas. Cantares 8. Só que essas muitas águas não podem apagar o amor. E o amor de José não foi apagado. Porque ele frutificou. Ele frutificou. Então Deus espera nessa estação
que é o 8º mês no calendário judaico aqui, nada de apologia ao judaísmo. Eu estou citando algo que devemos observar os tempos. Está lá em Salmos 90. Então, Deus ali, ele entregou esse governo. E o número 4 chegou para José. 4 fala de governo. E Deus tem falado esse número comigo. E aqui eu leio Gênesis 41. 44 fala de propósito de Deus. Um processo num tempo que já foi determinado. Glória a Deus, ficou um pouco longo. Eu devo postar esse áudio lá no canal. Que Deus abençoe ricamente cada uma aqui e fortaleça sua fé. Fica na paz do Senhor Jesus.